Amigos do canal, vamos para mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas Adultas, segundo trimestre de 2020. A lição 11, que será ministrada no dia 14 de junho, tem como título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Aproveito para felicitar os pastores, porque nesse domingo, segundo domingo de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Então que Deus abençoe as vossas vidas, que vocês todas que com zelo cuidam do rebanho que Deus tem colocado em vossas mãos. Fica aqui a minha felicitação, meus parabéns a todos. Muito bem, então nós já nosso textuário. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4:11. A verdade prática, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E a leitura bíblica em classe é Efésios 4, de 1 a 4, Colossenses 1, 9 a 12. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí nós vamos para o tópico 1, ou melhor, a introdução. Nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, da fé cristã. Humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então nós estudamos hoje os 3 elementos fundamentais da nossa vivência cristã, da nossa fé, da unidade da nossa fé. Então aqui no tópico 1, para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Sem humildade, o crente, aquele que se diz crente, ele está mentindo. Está mentindo. Porque crente soberbo, crente orgulhoso, crente que não respeita e que não ama o seu próximo, crente que se acha melhor do que o próximo, ele pode ser qualquer coisa, menos crente. Porque a humildade, ela nos torna iguais uns aos outros. A humildade, ela faz com que nós busquemos a unidade com os nossos irmãos. A humildade, ela trabalha para que nós sejamos promotores da paz. Tá? E aí nós vamos para o item 1, o modo digno de viver do cristão. O item 2, a humildade, a verdadeira humildade, é o item 3. Então, o modo digno, o crente, ele deve viver de maneira que no seu comportamento, nas suas ações, essa atitude humilde não é aquela falsa humildade, aquela hipocrisia, o hipócrita que quer passar aos outros uma ideia de que ele é um cara manso, tranquilo, mas que na primeira situação conflituosa ele mostra o seu verdadeiro caráter. O crente, ele não pode agir assim. Ou ele é humilde, ou ele precisa de uma transformação espiritual para que ele seja a habitação do Espírito Santo, e em sendo a habitação do Espírito Santo, a característica da humildade ela seja desenvolvida no seu ser. Então, o modo de viver do crente exige que o crente desenvolva a capacidade de viver em humildade. Sem humildade, ele está com um problema. E aí nós vemos no tópico 1, tópico 2 e item 2, que o que é humildade? Para o povo pagão, a humildade era considerada uma atitude negativa, era fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Hoje nós vemos também, muita gente fala assim, esse camarada aí com esse jeitinho de humildade dele, isso é um fraco, uma pessoa que não tem capacidade para nada. O humilde hoje, aquela pessoa que é realmente humilde, muitas vezes ela é vista como alguém fraco, ela é vista como alguém que não tem capacidade para lutar, ela é vista como alguém que não reage às agressões, é porque ela é um covarde, é um fracote. Mas
Se isso naquela sociedade, entre os pagãos, era uma atitude de derrota, de um derrotado, Cristo ele vem para mudar essa situação, porque o próprio Jesus ele vai se fazer de servo. Então, nós vemos lá no texto de Filipenses 2, 6 e 7, que Paulo vai dizer que Jesus ele não tomou para si o ser igual a Deus, ele não usurpou para si o ser igual a Deus, mas ele despojou-se da sua glória, humilhou-se e assumiu a forma de servo. E ele vai nos dar os exemplos de servidão, de serviço, né? Porque o servo é aquele que serve, aquele que se coloca à disposição de outro para servi-lo. E nós vamos ver exatamente isso. Quando você vê lá Jesus no capítulo 13 de João, 13, lá no verso 15, depois dele ter lavado os pés aos discípulos, e aqueles pés não eram os pés cheirosinhos como hoje nós somos capazes de manter os nossos pés, né? Eles andavam naquelas ruas empoeiradas, eles não tinham sapatos, andavam de sandálias, né? E Jesus vai lavar aqueles pés que, misericórdia, estavam precisando de uma boa manicure provavelmente. Mas Jesus vai limpar, vai lavar aqueles pés, e depois quando ele faz tudo isso, ele diz assim, olha, eu fiz isso para dar exemplo a vocês. Até porque você vai lembrar que Pedro nem queria que Jesus lavasse. Não, tu não vai fazer isso de jeito nenhum. Pedro, tu não sabe o que eu estou fazendo. Tu não sabe o que eu estou fazendo. Depois ele vai dizer, eu dei o exemplo a vocês me chamam de mestre. E eu estou lavando os pés de vocês. Eu estou dando um exemplo de humildade. Eu estou colocando-me aos pés de vocês para dizer que eu estou aqui servindo. Vocês não serão os maiorais, não serão aqueles que todos deverão servir. Vocês deverão servir. Né? Então, que fique aqui para nós essa lembrança. A humildade, Jesus dá um exemplo tremendo quando ele coloca-se aos pés dos discípulos para demonstrar ali que mesmo eles o chamando de mestre, ele não tomava aquilo para si como uma glória, como algum comportamento que o levasse à superioridade. Mas ele diz assim, se eu sendo o mestre fiz isso, vocês deverão fazer também. Então se você às vezes acompanha religiosos que se acham, né, se acham superiores aos demais, né, têm posturas altivas, posturas orgulhosas, comportamentos soberbos, sentem-se senhores do ambiente onde eles estão, vocês precisam mostrar para eles que Jesus não agia assim. Tá? E aí nós caminhamos para a verdadeira humildade. Jesus e Paulo vão mostrar qual é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade coopera para a harmonia no relacionamento e promove a unidade do corpo de Cristo. Quem é humilde se envolve para que o corpo de Cristo seja saudável. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, né? Cabeça da igreja, o cabeça da igreja é Cristo, nós somos corpo. Tem até aquele louvor, né? Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos vivendo em amor, né? Isso tem que ser uma realidade no meio cristão, na vida cristã, na igreja, na vivência da igreja, né? Então Jesus ele vai dar esse exemplo e vai demonstrar. Se nós somos igreja cuja cabeça é Cristo, nós temos que ter o pensamento daquele que é o nosso cabeça, que é Cristo. Não é isso? Esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Ou seja, se eu não vivo esse comportamento, se eu não trabalho para a unidade do corpo, é porque o Espírito Santo não habita em mim. Então eu tenho que dizer, Espírito Santo, vem e habita no meu ser, para que eu possa desenvolver essas qualidades, para que o fruto do Espírito, ele nasça em mim. E a partir do amor que em mim nasce, eu comece a desenvolver essas características do fruto do Espírito, ou seja, os elementos do fruto do Espírito, né, que é a humildade. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão, né? A mansidão produz crentes capacitados para gerir conflitos. A mansidão é uma coisa espetacular, né? Ser manso não quer dizer ser tímido, ser medroso, ser retardado. Ser manso é dar a oportunidade para que aquilo que poderia ser um conflito não vire um conflito, mas que se consiga chegar a uma boa
conciliação, a um bom entendimento. Então, a mansidão, ela tem características como ela transmite conceitos de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Ela é um dos aspectos, né? Um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Então, a mansidão, ela deve ser cultivada em nós. Meus irmãos, quantas vezes nós temos nos defrontado com crentes rancorosos, crentes que ficam alimentando mágoa, que ficam aguardando a oportunidade da vingança, né? Falam entre os dentes, vingança é um prato que se come frio. Ficam aguardando a oportunidade da vingança. Mas o manso, a Bíblia fala lá, tem um texto que fala lá em Mateus, que os mansos, eu não falo em memória em Mateus, os mansos herdarão a terra. Porque eles têm capacidade de dialogar, eles têm capacidade de propor as ações que serão favoráveis a todos, né? O manso, ele é capaz de enxergar mais longe. O manso é capaz de refletir de uma maneira que ele veja todos os prós e os contras da situação. O irritadiço, o apressado, ele toma atitudes que depois ele vai se arrepender, atitudes equivocadas, precipitadas. O manso jamais tomará esse tipo de atitude, jamais adotará esses comportamentos. Nós vamos encontrar Jesus como exemplo de mansidão, né? Jesus sempre agiu, né? E você vai ver que quando ele estava sendo maltratado, ferido, escarnecido, o que ele fez? Ele ficou calado. Ficou calado. Mas tem um exemplo interessante que é Moisés. Moisés, a Bíblia vai falar que várias vezes aquele povo que ele foi buscar lá do Egito murmurou contra ele, fez campanha contra ele, né? Até o ponto de Datã, Corá e Abirão tentarem tirá-lo da liderança do povo que Deus havia dado nas suas mãos para sair daquela escravidão. Deus elegeu Moisés para ser o libertador de Israel. Datã, Corá e Abirão, que foram escravos no Egito, disseram assim, não, por que só você? Nós também temos capacidade para isso. Só que Deus havia capacitado Moisés. Eu posso ter capacidades excepcionais, você pode ter capacidades excepcionais. Mas se Deus colocou alguma pessoa no lugar em que você está, para que aquela pessoa venha gerir determinada situação, então você deve respeitar a gerência daquela pessoa, né? Se aquela pessoa, às vezes, ela é devagar, quase parando, mas se ela, quando ela toma as decisões com sabedoria, com integridade, com comportamento correto, por que não respeitá-la? Temos que respeitar o nosso próximo, temos que respeitar a capacidade longânima, vou falar de longanimidade, mas a mansidão ela está muito ligada à longanimidade, né? Mas esse manso, a pessoa mansa, ela é capaz de não guardar mágoas, rancores contra alguém que muitas vezes se volta contra ela. Essa pessoa é capaz de olhar aquele comportamento e ver o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. O manso ele é capaz de refletir sobre a situação e buscar dar a melhor solução, ou seja, ele é capaz de conciliar a questão, né? O manso ele tem essa capacidade. Por quê? Um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, né? Ele é capaz, é um dos aspectos do fruto do Espírito, a mansidão ela é um dos aspectos do crente. E ele é um conciliador, como eu falei. E aí nós partimos então para o tópico 3. O tópico 3 diz o seguinte, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão, né? Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E aí nós entramos num outro elemento da unidade da fé, que é a longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente
capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão. Aqui nós temos que ter muito cuidado, tá? Temos que ter muito cuidado com essa palavra aqui, tolerância com os erros, né? O que é longanimidade? Longanimidade é uma palavra, Paulo, é uma palavra grega chamada macrotomia, que quer dizer paciência, clemência, indulgência e resignação, né? Mas nós vamos observar o seguinte: a virtude do longânimo capacita o crente a ser tolerante com a dificuldade ou com a fraqueza do próximo, tá? Temos que tomar muito cuidado, porque precisamos aprender o seguinte: a tolerância, ela não significa conivência, omissão e complacência, tá? Precisamos observar isso. Ser tolerante é a capacidade que nós temos de suportar as fraquezas do nosso irmão, tá? Então nós vemos aqui, longanimidade tem sentido de paciência, tolerância, constância. Um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Então, nós já observamos de antemão aqui que a tolerância, ela não pode de maneira nenhuma ser confundida com omissão, complacência, né? Complacência e... Agora me escapou a outra aqui. Omissão, complacência e conivência. Eu não posso confundir, tá? Então vamos seguir em frente, né? A tolerância, ela suporta adversidades da vida, né? O lado prático da paciência, ou seja, tolerância é o lado prático da paciência, ou seja, eu tenho um irmão que muitas vezes ele tem comportamentos que não me agradam, né? Ele age de uma maneira que não me agrada, tem alguma coisa que ele faz que às vezes me incomoda, mas eu tenho que ter tolerância com ele. Tem aquele irmão que às vezes ele não tem uma intenção, mas ele age com comportamentos de neófito, de pessoa que não tem uma certa afinidade com a Bíblia, ele faz coisas, atropela situações. Agora, se você, na tua igreja, tem alguém que age com comportamentos violentos dentro de casa, se você tem alguém que você sabe que está num pecado que traz prejuízo para o corpo de Cristo, se você tem alguém na igreja que é um verdadeiro fomentador de rebelião e você se omite dessas questões, isso não é tolerância. Ou é conivência ou é complacência, tá? A tolerância, ela vai nos dar capacidade de suportar a fraqueza do nosso próximo, né? Eu tenho uma relação conjugal. Às vezes eu tenho uma dificuldade que a minha esposa não gosta daquela dificuldade que eu tenho. Determinados comportamentos, determinados atos que eu pratico, que não são de violência, que não são de agressões. Mas, por exemplo, a história da toalha, né? Que a toalha molhada sobre a cama, né? Quem é da igreja cansou de ouvir isso em chamados encontros de casais, né? Então, e a esposa vai trabalhando para que o marido mude aquela situação, né? Deixe de ter aquele comportamento, ela vai tendo paciência com ele. Às vezes a esposa age de uma maneira que incomoda o esposo, comportamentos que incomodam o esposo, e o esposo vai, pelo amor que ele tem por ela, ele vai deixando, ele vai tolerando aquela situação, até que um dia ela muda aquele comportamento, né? Na igreja nós temos situações que acontecem também de pessoas que agem de maneira diversa daquilo que se espera dela, mas quando você trata de questões relacionadas a pecados graves, quando você sabe de situações ilícitas, quando você sabe de situações que envolvem questões de agressão, questão de violência, né?
Isso não é longanimidade. Você deixa aquilo acontecer, você vive essas situações e você fica esperando que as coisas mudem. Isso não é longanimidade. Tá? Isso não é longanimidade. Então, nós vivemos num tempo em que nós precisamos saber distinguir exatamente o que é longanimidade do que é conivência, tolerância e incapacidade de dar solução para um problema que nos é danoso. Tá? Então vejamos aqui. O que diz aqui o apóstolo, o comentarista da nossa revista? Suportar uns aos outros em amor, né? Suportando uns aos outros. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor, ou seja, eu tenho que amar o meu irmão. Né? Eu tenho que amar o meu irmão. Meu irmão, ele tem dificuldades, eu tenho que amar o meu irmão e buscar ajudá-lo naquilo que é possível ajudá-lo. Tentar mudar uma situação que é possível mudar. Né? Nós vamos ver também o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O amor é um atributo divino. Fruto do Espírito. Como eu não falei, mas eu vou falar agora, eu entendo que o fruto do Espírito é o amor. Tá? O fruto do Espírito é o amor. E o amor, ele é como se fosse uma tangerina. O que a tangerina faz? A tangerina, quando ela está no seu estado íntegro, ela é uma única fruta. Não é isso? A tangerina é uma única fruta. Quando você descasca a tangerina, começam a aparecer os gomos daquela tangerina. E aí então você começa a tirar um gomo, come outro gomo, come um terceiro, come um quarto gomo, você come talvez ali até 10, 12 gomos que estava dentro de um fruto intacto. Então qual é o fruto do amor? Qual é o fruto do Espírito por excelência? É o amor. E aí nós vamos encontrar aqui humildade, mansidão, longanimidade como elementos deste fruto do Espírito. Né? Nós vemos aqui, o amor é um atributo divino. Nós sabemos que Deus é amor. Né? Quando quando o amor é adotado pelos crentes, os problemas, as disputas na igreja, quando existem, elas deixam de existir. Né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, 8, que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Então, quando tem amor, nós somos capazes de admitir que um determinado irmão haja de uma determinada forma que não vai trazer prejuízo ou perdas para nós, ainda que aquele irmão não esteja agindo dentro daquilo que dele se espera. Né? Como eu falei, não nas questões relacionadas a pecados ou a ilícitos. Né? Ou a ilícitos ou outras coisas que trazem danos graves para aquele que quer ser longânimo, para quem não merece, não deve ser tratado com longanimidade. Porque muitas vezes, se a pessoa entende que a longanimidade dela vai fazer com que aquela pessoa mude, talvez ela não tenha tempo de ver essa mudança chegar. Né? Conheço histórias assim. Então, vejamos o seguinte. O perdão é uma premissa, como eu falei. Então, que nós sejamos tolerantes e longânimos uns com os outros. Possamos demonstrar que essa atitude, essa capacidade do cristão de viver a unidade da fé em humildade, mansidão e longanimidade seja verdadeiramente observada e percebida no nosso seio de vivência cristã, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa casa, entre os nossos pares, né? Que nós vejamos esse comportamento de humildade. E na conclusão nós vamos encontrar o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Algumas virtudes são essenciais, ou seja, a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que administra os conflitos e dá boas soluções, a longanimidade que suporta os erros alheios. Como eu falei, é a longanimidade que suporta as fraquezas dos irmãos. Tá? Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, fechando aqui,
Exatamente aquilo que eu disse. Quando nós vivemos nessa unidade, a alegria da presença do Senhor na igreja, ela é real. Então, que eu e você sejamos humildes, mansos e longânimos. E assim nós estaremos expressando, demonstrando, através do fruto do Espírito, que é o amor, que o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós e que nós estamos sendo preparados e aperfeiçoados a cada dia para aquele encontro que certamente é a maior esperança de todos aqueles que professam a fé cristã, de um dia morar com o Senhor na glória por toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida.